Boa tarde. Tudo bem. Armando, vamos lá. Você vai trazer números aí, até pelo seu cargo de vice-presidente do clube, também o responsável pelo almoxerifado do clube. Eu acho que você tem esses números na ponta da língua, mas eu vou aqui recapitular e vou trazer alguns dados de matérias que foram expostas aí nas últimas semanas. Armando, as informações dão conta de que o Corinthians ultrapassou aí em quase 300% a cota que ele tinha com a Nike, que você citou agora, que é de 4 milhões. O Corinthians, nos últimos 2 anos, ele solicitou à Nike, se eu não me engano, acho que foi um pouco mais de 15 milhões. Um pouco mais de 15 milhões de materiais esportivos, sendo que a cota é de 4. Quando a gente fala a respeito do almoxerifado, Armando, e você como responsável pelo setor, eu acho que é importante a gente até... isso não é uma acusação, tá? Mas você como responsável pelo setor, eu acho que você é o principal interessado em esclarecer tudo. Agora, diante desses números, Armando, absurdos, e esse escárnio que tem acontecido dentro do Corinthians, quando você tem uma cota de 4 milhões anuais e você solicita nos últimos 2 anos um pouco mais de 15 milhões, é que alguma coisa está acontecendo. E não é que a Nike tá mandando camisa dar com pau porque ela é boazinha com o Corinthians. Quando ela manda camisas adicionais ou materiais adicionais pro clube, isso é debitado depois na cota que a própria Nike paga pro Corinthians. Esse fardamento que o Corinthians está utilizando, que no caso aí dentro dos contratos é chamado até de enxoval, isso é debitado do que o Corinthians tem a receber. Você está falando, mas eu não peguei 131. Isso daí é discutir um micro. Mas quando a gente está falando de macro, Armando, a gente está falando desse montante absurdo que foi subtraído de dentro do almoxerifado do Corinthians. Você, repito, como o principal responsável ali pelo setor e o principal interessado em saber tudo o que está acontecendo, até na gestão do Augusto, que você já era vice-presidente, eu não sei se você já era o responsável pelo almoxerifado, você não acha estranho isso, Armando? Inclusive, o papelão que o Corinthians submeteu em ligar para o Fluminense naquele jogo no Rio de Janeiro e falar, tem como vocês jogarem com uniforme reserva, porque eu não tenho a camisa titular para levar para o Rio de Janeiro? Isso é uma indecência, Armando. Vamos lá, Mano, eu concordo com você. Vamos lá, primeira coisa, vamos pontuar algumas coisas. Eu não sou como vice-presidente, responsável pelo almoxarifado. O almoxarifado está no guarda-chuva do diretor administrativo, do departamento administrativo. Então isso é uma inverdade que foi dita para vocês, tá certo? Porque eu pensei que você era, perdão, Armando, eu pensei que você era o responsável mesmo, porque isso foi divulgado amplamente nas matérias aí, que você era o responsável pelo setor. É aquela famosa frase, né? Uma mentira contada 2 vezes, 3, 4, vira uma verdade. Sim. Entendeu? Então, uma narrativa que plantaram para vocês e contada, que é mentirosa, contada 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, vira uma verdade. É por isso que eu tô aqui para explicar. Amando de quem, Armando? Amando de quem isso? Aí você tem que perguntar para quem falou para vocês isso e quem fez o trabalho. Aí eu não sei, entendeu? Aí eu não sei. O presidente Osmar pediu para que se fizesse uma auditoria. Se pediu para a pessoa errada fazer uma outra questão. Caberia a pessoa falar o seguinte: eu não tenho condições de fazer isso porque eu sou técnico de informática. Eu não trabalho com auditoria de estoque, almoxerifado. Eu sou advogado, muito bem sucedido, sou um bom advogado, mas se ele pedir para eu fazer uma auditoria no TI ou no almoxerifado, eu vou falar, presidente, eu não sei nem por onde começar. Eu vou aqui colocar no chat GPT, talvez. Entendeu? Então, é isso. A questão é o seguinte, Mano, em 2024, nós o Corinthians estourou a cota da Nike. Só que, só para você ter uma ideia, o Coli não tinha essa informação. Quando eu não era responsável em ajudar o fluxo do material Nike, porque o material Nike, as pessoas falam assim, mas o vice-presidente ajudando nisso, uma besteira tão grande. Não, material Nike tem um valor muito grande, você não pode comercializar, o Corinthians não pode vender, o Corinthians não pode sair distribuindo aí sem uma política, sem autorização da Nike, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande e eu ajudo o diretor administrativo. Na gestão do Augusto, vocês sabem disso, porque eu denunciei o Augusto, eu falei que ele estava lesando o Augusto e ninguém acreditou, só depois. Eu não tinha função nenhuma. Sequer eu podia entrar no CT, na arena. Vocês acompanharam o que aconteceu. Agora, o que eu posso falar para você é o seguinte: eu informei pro Core com documentos que a Ernest, na época era Ernest Young, preparou, através de levantamentos que o colaborador de dentro do Corinthians
levantou. Eu informei para o Core que a cota do Corinthians sempre estourou, porque era 4 milhões desde 2003, e você vai aumentando o número do valor do uniforme, e esse valor de 4 milhões se mantém. Sempre estourou em todos os anos, só que no ano passado foi para 12 milhões. É um estouro expressivo, mas que eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou para dar uma informação documentada. Isso aqui é uma planilha que eu recebi no e-mail da Nike. Só para vocês terem uma ideia. Sabe quando que o Corinthians... E é grave. Não estou falando que não é grave, mano, que temos que passar pano, tá tudo bem. Nós temos que colocar as responsabilidades para quem são responsáveis, e nós temos que definir o universo, a amostragem, materialidade, o período disso. Sabe quando que o Corinthians estourou a cota de 2025, mano? Diga. Janeiro de 2025. Sabe onde eu estava em janeiro de 2005? Proibido quase de entrar na minha sala no 5º andar. Vou dar outro exemplo para você. Quando nós assumimos, então eu pedi para a Nike, quando nós assumimos, foi a partir de junho. Quando eu pedi para a Nike, foi outubro. Eu falei, Nike, eu quero saber quanto que o Corinthians solicitou de material de junho a setembro de 2025, um comparativo. Vamos pegar junho a setembro de 2024. Em junho a setembro de 2024, o Corinthians solicitou, sem lançamento de nota fiscal no sistema, 9.788 peças de junho a setembro. E em 2025, o Corinthians solicitou de junho a setembro, com lançamento de nota, contagem de material. Hoje o Parque São Jorge visualiza tudo que acontece no CT. O Corinthians solicitou 7.309 peças. Só nesse período, uma redução de 25% na nossa gestão do Osmar. Sobre a gestão do Osmar, a questão da Nike, o Osmar fechou um patrocínio importantíssimo, um novo contrato importantíssimo com a Nike. Com aumento expressivo do número de materiais. E sendo que nessa negociação tem também, o presidente falou o seguinte: por que não vou fechar com a outra concorrente? Porque eu não quero deixar uma herança maldita.